Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje quero contar como o Senhor Jesus me livrou de uma doença que os médicos chamavam de oxalose primária, uma condição rara e grave que afetava meus rins, meu coração e até minha visão. Não era apenas uma enfermidade física, mas uma batalha que me fez sentir, muitas vezes, como se estivesse à beira do desespero. Mas Deus, em sua misericórdia, não só ouviu os clamores da minha família e dos irmãos em Cristo, como operou um milagre que até os médicos não conseguiram explicar. Todo esse processo foi marcado por dor, fé, orações incessantes e, finalmente, a gloriosa intervenção do Senhor em uma simples reunião na congregação cristã no Brasil. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Na época eu era um adolescente ativo, gostava de jogar futebol com os amigos, ajudar meu pai no trabalho e participar das reuniões na igreja. Nunca tinha tido problemas sérios de saúde, além de uma gripe ou outra. Mas certo dia comecei a sentir uma dor aguda nas costas, perto da região dos rins. A princípios achei que fosse apenas cansaço ou algum esforço físico, mas a dor não passava. Minha mãe, preocupada, me levou ao posto de saúde, onde o médico suspeitou de uma infecção urinária e receitou antibióticos. Tomei o remédio, mas a dor só piorava. Poucos dias depois comecei a sentir náuseas, fraqueza e uma sensação de queimação ao urinar. Foi então que meu pai, vendo que eu não melhorava, decidiu me levar a um hospital maior na cidade. Os exames começaram a revelar algo muito mais sério. Primeiro, uma ultrassonografia mostrou pedras nos rins, mas não eram pedras comuns. O médico, com uma expressão séria, explicou que meu organismo estava produzindo uma quantidade anormal de oxalato, um composto que se cristalizava nos rins, no coração e até nos olhos. Ele falou em oxalose primária, uma doença genética rara que não tinha cura, apenas tratamentos para controlar os sintomas. Minha mãe chorou ali mesmo, e eu, apesar de jovem, senti um frio na espinha. O médico disse que com o tempo meus rins poderiam falhar, e que eu precisaria de diálise ou até um transplante. Aqueles minutos no consultório pareceram uma eternidade. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre a família e os irmãos da igreja. Meus pais, pessoas de fé simples mas profunda, não se conformaram com aquele diagnóstico. Meu pai, um homem quieto mas firme na palavra de Deus, disse apenas: "Vamos orar e confiar no Senhor. Ele tem o poder de curar." Minha mãe, por sua vez, começou a jejuar e a buscar a presença de Deus em oração, muitas vezes chorando diante do altar em nossa casa. Eu, porém, confesso que no início senti medo. Como um jovem cheio de sonhos poderia aceitar que sua vida estaria para sempre ligada a hospitais e remédios? Às vezes, à noite, eu olhava para o teto e perguntava a Deus: "Por que eu, Senhor? O que fiz para merecer isso?" Os tratamentos começaram. Tomava remédios para tentar reduzir a produção de oxalato, mas os efeitos colaterais eram terríveis: tonturas, vômitos e uma fraqueza que me impedia de fazer coisas simples, como subir um lance de escadas. Os médicos disseram que eu precisaria fazer exames de sangue e urina constantemente, além de uma dieta rigorosa, sem certos alimentos que poderiam piorar a condição. Minha vida, que antes era cheia de energia, agora girava em torno de consultas, remédios e a constante sombra da dúvida: será que vou piorar? Será que um dia vou precisar de uma máquina para viver? Foi nesse período que a igreja se uniu em oração por mim. Os irmãos mais velhos, aqueles que já tinham visto muitos milagres, vinham até minha casa para orar. Lembro-me de uma irmã, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas, que segurou minha cabeça entre suas mãos e orou com lágrimas: "Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos na Galileia, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Não permitas que o inimigo roube sua vida. Dá-lhe saúde, dá-lhe força, para que ele possa te servir por muitos anos." Aquelas palavras me tocavam profundamente, mas mesmo assim, havia noites em que eu chorava sozinho, sentindo que a cura não viria. Um dia, depois de uma consulta particularmente difícil, onde o médico disse que meus rins já mostravam sinais de dano irreversível, cheguei em casa desanimado. Meu pai, percebendo meu desânimo, sentou-se ao meu lado e abriu a Bíblia. Ele não era um homem de muitas palavras, mas naquela tarde leu para mim o Salmo 41. "Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o preservará e lhe dará vida, será feliz na terra." Depois, ele fechou a Bíblia e disse: "Filho, Deus não nos abandonou. Ele está vendo tudo. Só precisamos confiar." Aquela simples leitura e aquelas palavras me deram um pouco de paz, mas a batalha ainda era longa. Os meses passaram, e minha condição só piorava. Comecei a ter dores nos olhos, e um oftalmologista descobriu que os cristais de oxalato estavam se depositando também ali, o que poderia levar à cegueira.
Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como um jovem poderia enfrentar a possibilidade de ficar cego e com os rins falhando? Minha mãe, ao saber disso, caiu de joelhos no meio da sala e começou a clamar a Deus em voz alta: Senhor, até quando? Olha para o meu filho. Tu és o Deus que abre os olhos dos cegos, que faz o coxo andar. Não feches os teus ouvidos à nossa dor. Eu nunca tinha visto minha mãe tão desesperada, e isso me partiu o coração. Foi então que um irmão da igreja, o irmão João, que já tinha passado por uma prova semelhante com um filho, veio nos visitar. Ele nos contou como Deus havia livrado seu menino de uma doença grave após muitas orações e jejuns. Ele nos encorajou a não desistir, a continuar buscando a Deus em santidade. Às vezes o Senhor permite a prova para nos aproximar dele, disse ele. Mas ele nunca nos deixa sozinhos. Aquela visita nos fortaleceu, e decidimos que além das orações em casa, iríamos buscar mais a presença de Deus nas reuniões da igreja. Uma noite, durante uma reunião de oração na congregação, eu estava sentado no banco, ouvindo os hinos e as preces dos irmãos. Naquele dia senti uma dor muito forte nos rins, tão intensa que mal conseguia me concentrar. Mas de repente, enquanto o irmão que presidia a reunião fazia uma oração pelos enfermos, senti algo diferente. Era como se uma mão invisível tocasse meu corpo, e uma paz indescritível encheu meu coração. O irmão, sem saber da minha dor, disse: Senhor, sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu curaste os leprosos, os paralíticos, os cegos. Hoje, olha para os teus servos que estão aqui com dor, com enfermidade. Estende a tua mão e sara-os, para que a tua glória seja manifestada. Aquelas palavras ressoaram em mim como nunca antes. No mesmo instante senti algo como uma corrente elétrica percorrer meu corpo, começando pela cabeça e descendo até os pés. A dor nos rins que há meses me atormentava, simplesmente desapareceu. Fiquei tão surpreso que quase não acreditei. Mas era real. Não havia mais dor nem aquele peso no peito que eu sentia há tanto tempo. Levantei-me do banco tremendo e fui até a frente, onde o irmão que presidia me olhou com surpresa. Irmão, eu estava com uma dor muito forte, e agora não sinto mais nada, disse eu, com a voz embargada. Ele sorriu e disse: Glória a Deus. Isso é obra do Senhor. Nos dias seguintes, a mudança foi tão evidente que até minha família notou. Minha mãe, que já estava acostumada a me ver fraco e abatido, percebeu que eu estava mais disposto, com mais cor nas faces. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou. Contei-lhe sobre a reunião, sobre a oração, sobre a dor que tinha sumido. Ela chorou de alegria e disse: Deus ouviu nossas orações. Ele é fiel. Mas mesmo com essa melhora ainda havia um receio. E se fosse apenas alívio temporário? E se os exames ainda mostrassem a doença? Uma semana depois, fui ao hospital para mais uma bateria de exames. O médico, ao ver os resultados, ficou perplexo. Os níveis de oxalato no meu sangue e na urina estavam dentro da normalidade, algo que ele disse ser impossível sem um transplante ou tratamento experimental. Os cristais nos rins haviam diminuído significativamente e os depósitos nos olhos que antes preocupavam tanto também estavam regredindo. Isso não faz sentido, disse o médico, coçando a cabeça. Você deveria estar pior, não melhor. Minha mãe, que estava ao meu lado, não pôde conter as lágrimas. É Deus, doutor, ela disse. Deus curou meu filho. O médico, embora não fosse um homem de fé, apenas balançou a cabeça e disse: seja o que for, continue fazendo porque está dando certo. Mas a confirmação final veio alguns meses depois, em uma consulta com um nefrologista especializado em doenças raras. Após examinar todos os meus exames, ele olhou para mim e disse: Lucas, não sei como, não sei porquê, mas sua oxalose está em remissão. Seus rins estão funcionando normalmente, seus olhos estão limpos, e seus exames estão como os de uma pessoa saudável. Na medicina, isso não tem explicação. Eu sorri e respondi: doutor, tem sim. Deus me curou. Ele não discutiu, apenas anotou no prontuário: paciente assintomático. Causa desconhecida. Hoje, passados quase 2 anos desde aquele dia na reunião, vivo uma vida normal. Não preciso mais de remédios, não tenho dores, e meus exames continuam bons. Mas o mais importante não é a cura física, e sim o que aprendi nesse tempo de prova. Aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Aprendi que às vezes o Senhor permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que possamos conhecer melhor o seu poder e a sua fidelidade. Minha família e eu continuamos frequentando as reuniões na congregação, agora com um coração ainda mais grato. Sempre que posso, dou o meu testemunho aos irmãos, especialmente aos jovens, para que saibam que não importa quão grande seja a prova, Deus está no controle.
Ele não mudou. Ainda hoje sara os enfermos, ainda hoje ouve as orações dos seus filhos. Quero terminar este testemunho com as mesmas palavras que o irmão João nos disse naquela visita: Deus nunca nos deixa sozinhos. Se você está passando por uma enfermidade, por uma luta que parece não ter fim, não desanime. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Jejue, ore e clame a Ele na reunião dos santos. Ele é fiel e no seu tempo vai responder. Talvez não da forma que esperamos, mas sempre da melhor forma. Agradeço a Deus por minha vida, por minha família, pelos irmãos que oraram por mim, e acima de tudo, por sua misericórdia que se renovou a cada manhã durante aquela prova. Que este testemunho seja para a glória do seu nome, para que muitos possam crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Há coisas que só quem passou pelo fogo da aflição pode entender. Quando o médico me deu aquele diagnóstico, eu era um jovem cheio de planos, achando que a vida estava toda traçada. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que eu visse quão frágil é a minha força e quão grande é a sua. Não foi fácil. Houve noites em que a dor no corpo parecia menor do que a dor na alma, quando pensava: por que comigo, Senhor? Mas foi exatamente nessas noites que aprendi a clamar como nunca havia clamado antes. Lembro-me de uma madrugada depois de mais uma sessão de diálise, quando minha mãe, já de joelhos ao lado da minha cama, começou a orar em voz baixa, mas com uma fé que abalava até as paredes do quarto. Ela não pedia com palavras bonitas, mas com lágrimas e gemidos que só uma mãe que confia em Deus pode ter. E eu, fraco, só conseguia repetir: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar mesmo assim. Aquela oração não foi respondida na hora, nem no dia seguinte, mas foi ouvida. Cada gota daquela angústia foi recolhida pelo nosso Pai Celestial. Os irmãos da congregação não nos deixaram sozinhos nem por um instante. Além das visitas, havia sempre alguém jejuando por mim, intercedendo em segredo. Uma irmã mais idosa, que mal podia andar, me disse certo dia: Filho, eu não tenho saúde para vir te visitar, mas todas as manhãs, antes de o sol nascer, eu coloco as minhas mãos sobre a tua cabeça em oração. Aquilo me marcou. Não eram palavras vazias, era a fé viva de quem já havia visto Deus agir em sua própria vida. E eu acreditava que se ela estava orando, era porque Deus ia ouvir. Um dos momentos que mais me fortaleceram foi quando o irmão que presidia a reunião na época pediu para que todos os presentes estendessem as mãos sobre mim. Não foi um gesto simbólico, era uma batalha espiritual. Senti, naquele instante, como se o próprio Espírito de Deus descesse sobre aquele lugar. Alguns irmãos choravam, outros oravam em voz alta, e eu, no meio deles, sentia uma paz que não vinha de mim. Não houve nenhum sinal visível, nenhuma voz do céu, mas algo mudou dentro de mim. Saí dali com a certeza de que fosse qual fosse o desfecho, Deus estava no controle. Os médicos, por mais que tentassem, não conseguiam explicar como meu corpo começou a responder aos tratamentos depois de tanto tempo sem melhora. Um deles, que não era crente, chegou a me dizer: Olha, não sei o que você está fazendo, mas continue fazendo, porque isso não é normal. Eu sorri e respondi: Doutor, não sou eu que estou fazendo nada. É Deus quem está agindo. Ele não disse mais nada, mas vi nos olhos dele uma curiosidade que só o Espírito Santo pode despertar. Talvez aquela tenha sido uma semente plantada. Durante aquele tempo aprendi também que a prova não era só minha, era de toda a minha família. Meu pai, que sempre foi um homem forte, teve que aprender a chorar diante de Deus. Minha irmã mais nova, que mal entendia o que estava acontecendo, começou a orar com uma fé simples, mas profunda. Minha mãe, que já tinha passado por tantas lutas, viu sua fé ser provada mais uma vez. E foi lindo ver como Deus nos uniu. Não havia espaço para brigas, para egoísmo, para coisas sem importância. Só havia lugar para Deus e para a confiança nele. Um dia, depois de uma reunião de oração, o irmão mais velho me chamou de lado e disse: Filho, você sabe por que Deus permitiu isso? Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Ele continuou: Não é porque ele não te ama. É porque ele te ama tanto que quer te preparar para algo maior. As provas não são para nos destruir, são para nos lapidar. Aquelas palavras ecoaram em mim por semanas. Comecei a entender que às vezes, Deus nos tira do caminho fácil para nos colocar no caminho que nos faz depender totalmente dele. Houve dias em que a fraqueza física era tão grande que eu não conseguia nem levantar os braços para louvar. Mas mesmo assim, no meu coração, eu cantava. Cantava os hinos que minha avó me ensinou, aqueles que falam da fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade, ó Deus meu Pai. Essas palavras se tornaram meu refúgio. Não importava se a voz saía trêmula ou se as lágrimas caíam. Deus ouve até o canto que só o coração consegue entoar.
Uma coisa que nunca vou esquecer é o dia em que uma criança da congregação de uns 7 anos veio até mim depois da reunião e disse: "Irmão, eu orei por você ontem à noite. Deus me falou que você ia sarar." Aquela fé pura, sem dúvidas, sem questionamentos, me encheu de esperança. Se uma criança podia ter tanta certeza, por que eu duvidaria? Comecei a pedir a Deus que me desse uma fé assim, simples, confiante, como a de um pequeno que sabe que o Pai Celeste cuida dele. Com o tempo, os exames foram melhorando e os médicos, surpresos, começaram a reduzir os medicamentos. Mas eu já havia aprendido que a verdadeira cura não estava apenas no corpo, mas na alma. Deus me havia curado do orgulho, da autossuficiência, da ideia de que eu podia viver sem Ele. Agora, cada respiração era um motivo de gratidão. Cada dia que amanhecia era uma nova chance de servir a Deus com mais amor. Até hoje, quando vejo algum irmão passando por uma prova semelhante, procuro me aproximar não com palavras vazias, mas com o que aprendi no meu vale. Digo a eles: Deus não está surdo às suas orações. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro. Não desista. Mesmo que a resposta demore, ela virá. E enquanto espera, louve. Porque a adoração que nasce no meio da dor é a mais preciosa aos olhos de Deus. Às vezes, quando estou na reunião e ouço os hinos sendo cantados, fecho os olhos e lembro daqueles dias difíceis. E sinto uma gratidão tão grande que não consigo expressar. Não é gratidão apenas pela cura, mas por ter conhecido um Deus que não abandona, que não desiste, que está sempre perto, mesmo quando não o sentimos. Ele é o Deus que sarou o cego de nascença, que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade. E Ele é o mesmo Deus que, em sua misericórdia, estendeu a mão e me tocou. Hoje, quando vejo jovens na congregação, às vezes desanimados ou cheios de dúvidas, gosto de compartilhar com eles que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Não adianta querer seguir a Cristo só nos dias de sol. É nos dias de tempestade que descobrimos se nossa fé é verdadeira. E se for, sairemos mais fortes, mais próximos dele, com um testemunho que ninguém poderá negar. Uma coisa que Deus me ensinou é que não devemos guardar os milagres só para nós. Cada cura, cada livramento, cada resposta de oração é uma oportunidade de glorificar seu nome. Por isso, sempre que tenho chance, conto essa história, note para me exaltar, mas para que outros saibam que Deus ainda opera hoje. Ele não mudou. Ainda hoje ouve, ainda hoje sara, ainda hoje salva. E se você que está lendo este testemunho está passando por uma luta que parece não ter fim, quero te dizer, não solte a mão de Deus. Mesmo que tudo ao seu redor desabe, Ele permanece firme. Mesmo que as pessoas não entendam, Ele entende. Mesmo que a dor seja grande, sua graça é maior. Continue orando. Continue jejuando. Continue buscando a Deus na reunião dos santos. Porque Ele não é um Deus distante. Ele é o Pai que se importa com cada detalhe da sua vida. Que este testemunho não seja apenas mais uma história, mas um chamado à fé. Que cada um que ler estas palavras possa dizer, como salmista: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque no final das contas não são as curas, nem os milagres, nem as bênçãos materiais que importam. É o relacionamento com aquele que nos ama além de tudo que possamos imaginar. E assim, com o coração cheio de gratidão, termino como comecei, dando glória a Deus. Glória por cada dia de vida, por cada oração respondida, por cada irmão que intercedeu, por cada lágrima que foi enxugada. Que o seu nome seja exaltado hoje e para sempre. Amém.